Muito bem, vamos dar sequência justamente abordando todos esses temas. O professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, é o nosso convidado. Professor, parece que o Trump ainda não desceu do palanque. Eu gostaria de saber do senhor que a realidade vai se impor, evidentemente, a partir do dia 20 de janeiro. Até que ponto tudo isso é bravata ou então teremos aí conflitos até militares aí na sequência? Professor, muito bom dia. Bom dia. Bom, geralmente Donald Trump, quando faz colocações que a gente acha que são fora do razoável, o que a gente acaba constatando, e tomara que seja o que vai acontecer agora, né, já que ninguém tem interesse em que haja um conflito armado, uma guerra, nada desse tipo. Geralmente o que ele faz? Quando ele faz colocações mais assertivas e polêmicas, ele não quer atingir ou executar exatamente o que ele está dizendo, mas tem um ponto importante. Disso a gente não pode abrir mão, de prestar atenção. Mostra uma visão, uma tendência, ou que ele quer conseguir barganhar algo para os Estados Unidos relacionados aos temas propostos. Então, pegando aqui, por exemplo, a construção do muro entre México e Estados Unidos, que ele propôs, que ia construir o muro e ia mandar a conta para o México. Ele não fez aquilo, não construiu o muro por completo, não mandou a conta para os mexicanos pagarem, mas ele conduziu uma política contra a imigração, uma política mais assertiva, e agora com certeza também vem. Então, o que a gente pega? Mesmo que ele não conduza esses projetos polêmicos da forma como ele está dizendo, o que nós temos, e isso é certeza, é de que ele tem uma visão de que precisa alterar algo nessas relações apresentadas. Isso com certeza faz parte do que ele almeja, isso vem. Tomara que não venha conflito, tomara que não venham as guerras propostas, a utilização de força. Fica parecendo, professor, que é quase que uma ameaça indireta de sobretaxar esses produtos que são importados pelos Estados Unidos. A gente acompanhou agora pela entrada do Fabrício Naidski que essas autoridades do Canadá, autoridades da Groenlândia, Dinamarca, chegam a rir quase dessas ameaças. Mas quando Trump fala que se a retomada do controle, por exemplo, do Canal do Panamá não for feita, ele pode sobretaxar produtos. Quando ele fala que se o Canadá não for anexado aos Estados Unidos, ele pode sobretaxar produtos. E quando ele fala também de sobretaxar produtos da Groenlândia, parece que é quase já um argumento, uma justificativa para sobretaxação lá na frente. Dá para ter essa interpretação? E quais seriam os riscos disso para a economia? Um dos aspectos que você trouxe é importante, é verdade, ele vai fazer uma alteração na taxação da importação de produtos, principalmente da China. O Brasil também está nesse risco, outros países, porque competem com os Estados Unidos, e há uma questão que envolve também aí um interesse de diminuição do poder internacional da China via redução do seu protagonismo econômico, via redução das suas exportações para os Estados Unidos. Ou seja, você tem um pacote de motivos para ele tomar certas decisões. Mas eu acho que é um pouco mais. Em relação aos pontos propostos, o que a gente verifica, né, eles são absurdos da forma como sendo propostas. Pegando aí o caso do Canadá, por exemplo. O Canadá ele não tem uma origem conjunta com os Estados Unidos, apesar de parecer para nós que por ter o mesmo idioma e por terem sido ambos colônias britânicas, isso teria acontecido. Os Estados Unidos tiveram um processo de colonização completamente diferente do Canadá, juntando 13 colônias que se tornaram independentes da Grã-Bretanha, é que começou-se a formar o país atual. No caso do Canadá, ele permaneceu sob a influência britânica e também francesa, e depois ainda continua sob a coroa britânica. Então, o rei Charles da Grã-Bretanha também é monarca no Canadá. Então, as histórias de surgimento dos países não são as mesmas. Então, não há uma relação de passado ou qualquer outra que justificasse uma união dos dois. Agora, ele vai querer ou tem reivindicações para fazer em relação ao Canadá, até mesmo porque, junto com o México, compõem um bloco econômico,
né? Então você tem o NAFTA, que é o bloco econômico, basicamente de importação e exportação de produtos, é um bloco tarifário que ele tem com certeza ali alguma reivindicação para fazer do Canadá e também para que o Canadá componha um orçamento maior na OTAN juntamente com a Europa. No caso do Canal do Panamá em específico, os Estados Unidos assumiram a construção do Canal do Panamá no final do século XIX, ante o fracasso, primeiramente, de um projeto da Colômbia, já que o Panamá era parte do território colombiano. Depois, a França conduziu um projeto avançado, mas que fracassou por falta de recursos e porque muitos trabalhadores morreram, ou seja, foi inviável conduzir. Quando os Estados Unidos assumiram e conduziram, construíram por dois objetivos. Um, para facilitar o comércio internacional e cobrar tarifa, já que o mundo fica dividido pelas Américas e a distância aumenta muito sem o canal. E o outro, pouco mencionado, para ligar seu próprio território. Se a gente lembrar aqui, os Estados Unidos se compõem de um território vasto, tanto no Oceano Atlântico quanto no Pacífico, e que no começo do século XX precisavam do canal até mesmo para ligar uma ponta a outra do seu território de forma mais rápida. Mas era uma concessão. O Panamá concedeu aos Estados Unidos para construir, e como qualquer concessão dentro de um território, tem prazo de validade. Chegou nos anos 70, Jimmy Carter colocou um prazo final, devolveu para o Panamá. Então não há também lógica nenhuma de retomada, nem jurídica e nem qualquer outro tipo de argumento histórico, nem Canadá, nem Canal do Panamá. Professora, Deise tem uma pergunta, mas o nosso tempo praticamente já acabou. Deise, pergunta e peço para que o senhor seja breve na resposta, por gentileza. Professor, então o senhor descarta que essas declarações elas indiquem um possível retorno a políticas intervencionistas, respaldando esse eco histórico do passado? Isso o senhor descarta? Não existe essa volta a uma política intervencionista como a do Roosevelt, por exemplo? Não, sim, mas o que a gente não pode descartar é que indica políticas que ele vai implementar em relação a esses países. Canal do Panamá, então com certeza ele não vai lá retomar, eu já falei aqui que não há argumento para isso, né? Se ele fizer isso vai ser uma grande surpresa internacional e eu acho que perde a lógica, por conta também de virem aí críticas internacionais e até mesmo uma reação da comunidade internacional, mas ele vai reivindicar algo do Panamá. O maior controle da navegação chinesa, melhores condições para navios americanos, algo ele vai reivindicar. Então, é uma indicação de que tem alguma questão para tratar com o Panamá. No caso do Canadá também, no caso da Groenlândia também. Ali também não há razão nenhuma, a origem histórica foi sempre ocupada por países nórdicos, o que fez com que a Groenlândia depois fosse para a Dinamarca. O único período de relação com os Estados Unidos da Groenlândia foi na Segunda Guerra Mundial, porque Hitler ocupou a Dinamarca e a Dinamarca não pôde continuar por conta dessa ocupação tocando a Groenlândia, então também não tem. Mas o que a gente pode aguardar com certeza, nessa listinha que ele colocou, ele vai ter uma reivindicação para cada item. Não necessariamente um conflito, uma intervenção armada. Conversamos com o professor Manuel Furriela. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na reportagem da Jovem Pan. Obrigado.